Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Olha que absurdo. Leila Pereira aproveita proximidade com o presidente Samir, presidente da CBF, e quer levar a final da Libertadores para o Allianz Parque. Nós vamos falar sobre isso aqui. É óbvio que ela não vai conseguir, mas só o fato dela tentar já mostra a malandragem, a covardia e que se faz de santa quando o assunto é Libra, dizendo que é sempre imparcial, que quer ajudar os clubes pequenos, os menores investimentos. Uma tremenda hipocrisia total da senhora Leila Pereira, que ontem aproveitou a presença do presidente Samir para oferecer o Allianz Parque para ser palco da final da Libertadores. É uma piada, né? Final da Libertadores jogado em campo de grama sintética, isso é uma brincadeira. Óbvio que isso não vai acontecer, mas nós vamos explicar e falar isso aqui para vocês. Aí muita gente vai dizer aqui, eu sei como é que é. Fábio, já está definido, a final da Libertadores vai ser em Lima. A Conmebol já garantiu. Gente, é claro que a Conmebol vai manter aquilo que está programado, mas não tem como a Conmebol se envolver num país que está vivendo uma situação de guerra. Foi decretado estado de emergência. Então, ela mantém por conta dos patrocinadores, mas escutem o que eu estou falando. Muita água vai rolar debaixo desse tapete. A Conmebol não tem poderes para poder dizer vai ser lá, e se a situação piorar, e se as manifestações aumentarem, a gente já viu isso acontecer, isso não é novidade, hein? Bom, imprensa hoje, durante todo o dia, colocou o Palmeiras como favorito ao título da Libertadores da América por conta da grande remontada, da grande virada que o Palmeiras teve realmente em cima da LDU. Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Família da Nação. Eu queria pedir a vocês para que, olha, galera, mete o dedo no like. Dá essa força pra gente. Sobe o like agora, mete o dedo no like, porque nós vamos começar agora um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Já deixou seu like? Acredita no título do Mengão? Então vamos lá, vamos juntos acreditar, porque tudo vai dar certo. Bom, o Flamengo teve uma classificação heróica. O Flamengo teve problemas para poder passar pelo Racing, a gente comemorou demais. No entanto, ontem, aquilo que está sendo classificado como a maior virada da história dos torneios internacionais e tal, e que o Palmeiras é favorito absoluto, agora dificilmente alguém bate o Palmeiras. Vamos devagar, tá? Primeiro que a final é daqui a um mês. Eu confesso a vocês que se a final fosse daqui a uma semana, por exemplo, esse efeito psicológico que o Palmeiras, essa força mental que o Palmeiras ganhou diante dessa reversão desse resultado, claro que seria importante. O Palmeiras, eu já venho dizendo isso há muito tempo, é um time, assim, absurdamente resiliente. Ele não aceita a derrota, até quando ele se dá por vencido, como, por exemplo, no jogo no Maracanã, que o Flamengo fez um segundo tempo brilhante. E eu, lá nos comentários que a gente estava fazendo a transmissão ao vivo, dizia, torcedor do Flamengo, pode comemorar, porque a vitória está garantida quando o Flamengo vencia por 3-1. E aí o Palmeiras conseguiu achar um gol no último minuto e todo mundo se assustou, cara. Porque é um time muito forte, cara. É um time muito físico. É um time muito bom na bola aérea, no contato físico, no corpo a corpo. Então, assim, o Flamengo vai precisar estar com todos os jogadores 100%. Por exemplo, tá na hora de deixar o Jorginho um pouquinho no banco. O Jorginho, que é um jogadoraço, mas ele tá sentindo a sequência de jogos, a gente vai precisar dele 100%.
O Saul, que começou muito bem, ele caiu de produção. Ele entrou no jogo contra o Racing e ele não sabia nem onde ele estava. Tinha que botar um GPS no cérebro dele para ele poder se localizar, porque realmente foi assim uma atuação. Não tem nem como mensurar. O cara estava perdido completamente, não conseguia marcar, não conseguia atacar, não conseguia pegar na bola. Ele via a bola passar para um lado para o outro e ele não conseguia acompanhar. Então, a questão do Pedro, vocês viram que na vitória do Flamengo sobre o Palmeiras, a importância que o Pedro teve, né? E o Flamengo não tendo Plata, que às vezes acaba fazendo aquela função do Pedro, então o Pedro precisa se recuperar e precisa se recuperar antes dessa final, para poder já ir ganhando o ritmo de jogo, porque o Pedro é importante com o ritmo de jogo. Se ele ficar pronto só para a final, talvez não seja suficiente, né? Então, hoje a imprensa paulista toda dizendo que o PVC, inclusive, chegou ao cúmulo de dizer que o jogo mais difícil do Palmeiras até o final é o jogo contra o Juventude. Próximo, porque o Palmeiras se desgastou tanto mentalmente que vai ser muito difícil ganhar do Juventude, porque passando do Juventude, o Palmeiras não perde mais para ninguém. Inclusive, também será o campeão da Libertadores. Quer dizer, uma loucura. Os caras criam narrativas que não fazem o menor sentido. O Flamengo, por exemplo, ganhou 2 jogos do Palmeiras nesse ano, né? Os 2 jogos o Flamengo venceu tanto lá quanto aqui. Só que, entenda, eu também aqui não vou ser clubista se eu critico os caras, né? Porque estão sendo bairristas, clubistas e tal. Eu não vou ser clubista ao ponto de dizer que o Flamengo é favorito porque ganhou 2 jogos. São circunstâncias completamente diferentes. Uma coisa é você ganhar uma partida num Campeonato Brasileiro, né, onde o Palmeiras, por exemplo, no jogo do Maracanã, ele tinha o conforto de poder perder. Quem não podia perder aquele jogo era o Flamengo. O Palmeiras, perdendo aquele jogo, ele continuaria líder. E ele, claro, com a cabeça também no jogo da Libertadores, que faria na altitude. Então, assim, claro que o Palmeiras jogou a vida aqui, mas mentalmente o Flamengo estava mais forte. Numa final de Libertadores, cara, é 50% para cada um. Sabe, pode acontecer de tudo. O Flamengo não é o favorito, o Palmeiras não é o favorito, é meio a meio. E a imprensa paulista classificando aí o Palmeiras como grande favorito, e nós vamos ver, iremos ver. Aliás, Flamengo, vocês vão ter a oportunidade única, talvez, principalmente Felipe Luiz, que esteve naquele jogo, de refazer uma história que um belga maldito foi lá e acabou com uma grande possibilidade de título para o Flamengo. Quem não lembra, naquela época o Palmeiras estava morto em campo no segundo tempo da prorrogação, estava muito cansado. O Abel começou a substituir os principais jogadores do Palmeiras, que tinham acabado de sair, porque estavam muito desgastados. Então ele não teria os seus principais batedores de pênaltis, que tinham sido substituídos, e também não teria os jogadores para atuar aquele segundo tempo de prorrogação, quando o belga paçoqueiro, o belga iFood, o iFood Internacional, que muita gente defendeu, inclusive eu nunca defendi, sempre disse que a culpa é dele, única e exclusivamente dele, amarelão, pipoqueiro, nuvem negra, foi lá e entregou a paçoca para o Palmeiras ser campeão. Aliás, amanhã eu vou estar no Maracanã e a pergunta que eu vou fazer para o Felipe Luiz é exatamente essa. Se ele tem a dimensão hoje da rivalidade que existe entre Flamengo e Palmeiras e a possibilidade que ele tem de reescrever uma história que talvez tenha sido uma das derrotas mais doídas da história do Flamengo, aquela final de Libertadores para o seu grande rival, que foi o Palmeiras. E ele agora podendo reescrever como treinador. O que ele acha disso? Enfim, a gente precisa alimentar isso na cabeça dos jogadores do Flamengo, porque acho que é uma coisa indiscutível, sabe? Os jogadores do Flamengo, eles precisam ser desafiados. Eles precisam de desafios, de cobrança.
Porque senão eles entram em campo e acham que na qualidade técnica eles conseguem resolver a coisa de qualquer maneira. Por exemplo, amanhã é Flamengo e Sport. Cara, eu tô preocupado com o jogo Flamengo e Sport. Preocupado, porque o Flamengo, tu não sabe qual Flamengo vai jogar. Se é o Flamengo que jogou da maneira que jogou contra o Racing no primeiro tempo, um time envolvente, no segundo tempo um time aguerrido, ou se é um Flamengo que jogou contra o penúltimo colocado Fortaleza de maneira... daqui a pouco a gente ganha o jogo. Daqui a pouco E o Sport vem com faca nos dentes, já tá rebaixado, mas quer ganhar do Flamengo. Porque eles criam uma rivalidade com o Flamengo que é só de lá para cá. Daqui para lá não existe. O Sport é time pequeno, é time de Série B. Então, assim, o Flamengo precisa ganhar o jogo e a gente precisa sempre estar aqui cobrando os jogadores, sim, porque esses jogadores precisam, ao contrário do Palmeiras, que é um time que tem essa gana de vitória, os caras entram realmente todos os jogos com muita vontade, com muita determinação, o Flamengo oscila. Tem jogos que entra com tudo e vence, porque se igualar na força física, se igualar na vontade, meu amigo, na qualidade técnica o Flamengo tem mais. Então, acredito sim que o Flamengo vá ganhar do Sport, obviamente, possa assumir essa liderança ainda nesse final de semana e também possa ganhar essa Libertadores. Vai ser um mês, cara, que muita coisa pode acontecer. Tem questão de lesões, que jogadores do Palmeiras podem se machucar. Do Flamengo ninguém vai se machucar, se Deus quiser, mas pode mudar muita coisa, né? Vale destacar que o time do Palmeiras está mais desgastado que o do Flamengo, porque na parada da data FIFA, o Flamengo deu 4 dias de folga, teve 15 dias, né, para poder preparar o time e tal, e o Palmeiras não. Ele tinha 2 jogos a menos, ele teve que jogar no período de data FIFA, quer dizer, eles estão emendando uma sequência enorme de jogos e o Flamengo teve aí um certo período de refresco, de descanso, coisa que não vai ter mais. A próxima data FIFA, os jogadores do Flamengo, todos, né, terão jogos ou alguns poderão ser convocados. Bom, cara, que absurdo a informação que foi divulgada hoje na ESPN de que a Leila Pereira ofereceu o Allianz Parque, aproveitando a proximidade que tem com o Samir Shout, que é o presidente da CBF, ofereceu o Allianz Parque para ser a sede da final da Libertadores. Ela tá de sacanagem, né, cara? Ela só pode estar de brincadeira. Era como se o Flamengo chegasse e falasse, não, vou botar no Maracanã. Não existe isso, cara. A final, hoje, ela está confirmada para Lima, no Peru. Só que muita coisa pode acontecer. Eu já venho falando isso há muito tempo. As pessoas acham que é brincadeira, porque quando o cara da Conmebol chega, olha, está confirmado, vai ser em Lima. Ótimo. Eu fiz o trabalho de apuração. Eu estive há uma semana atrás no Maracanã conversando com vários integrantes da Conmebol que falaram a mesma coisa. Está confirmado para Lima. Aí eu perguntei, mas está tendo uma série de protestos lá, né? Se esses protestos continuarem ou aumentarem, inclusive o presidente decretou hoje, que foi exatamente no dia do jogo Flamengo e Racing, estado de emergência. Como é que faz? Aí todos os representantes da Conmebol que eu perguntei disseram o seguinte, bom, aí foge das nossas mãos. A gente não tem como interferir no que está acontecendo no país. Se isso acontecer, aí sim nós teremos que avaliar outras possibilidades. E aí foi levantada a possibilidade de ser em Brasília, né, caso fosse uma final brasileira. Mas no Allianz Parque é brincadeira. É bom reforçar aqui para vocês que a final está mantida para Lima. Agora, existe um problema grave, né, que já aconteceu, inclusive no Chile, e que a final de 2019 saiu do Chile e foi para Lima justamente por isso. Um representante da Conmebol ainda me alertou o seguinte: em todas as finais de Libertadores, que foi final única desde 2019 até hoje, os ingressos começaram a ser vendidos a partir da semifinal. Tanto é que times que foram eliminados na semifinal e torcidas que tinham o ingresso, algumas vendiam. Então eles vendiam antes.
para poder garantir, claro, vendiam antes espaço misto, que representa ali quase que 70% do estádio. E guardavam o setor de trás dos gols para vender após o desfecho da semifinal. Curiosamente, esse ano, né, por estar indefinido ainda, por esse problema todo que ocorre no Peru, eles não colocaram ingressos para vender até agora, né? Então, é para se colocar uma pulga atrás da orelha do Flamengo ficar atento, porque, né, a Leila, ó, nos bastidores ali trabalhando, a gente não pode permitir isso, não. Um grande abraço, saudações rubro-negras. Não esquece de deixar o like, mete o dedo no like aí. Daqui a pouquinho tem live e a gente vai conversar muito sobre Flamengo.